Ficamos sabendo ontem que a Regina Ang, mãe do Luciano Ang, o velho da Havan, o dono da rede de lojas Havan, faleceu por complicações decorrentes do coronavírus. Ela estava internada fazia um tempo já por causa do Covid, estava na UTI, assim como na época também foram internados o próprio Luciano Ang e a esposa dele, embora eles não tivessem situação tão grave assim, e enfim, ontem, a mãe dele não resistiu e faleceu. Para falarmos sobre essa situação, para falarmos sobre esse caso, eu quero pôr o próprio Luciano Ang falando sobre o coronavírus, isso em março de 2020. Vamos assistir ao Luciano Ang falando sobre o que a gente poderia esperar em relação a essa pandemia. Assistam. Pessoal, o que nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E para isso, eu estou trazendo as provas. As provas. Está aqui as provas. Né? Quem está chegando agora, quero explicar da onde eu tirei esse raciocínio. Da onde eu tirei esse raciocínio. Né? Itália. Olha o tamanho que a Itália é perante o Brasil. Né? 60 milhões de pessoas vivem aqui. 60 milhões. Uma área de 300 mil habitantes, menor que o estado do Maranhão. Frio, neve. Estavam em pleno inverno. População de idade, 45. As pessoas que morreram na Itália, que estão morrendo, né, têm idade média de 80 anos. E eu falei pro meu pessoal aí hoje, né, pessoal, nós vamos pegar a gripe, não vamos ter problema, pode ficar certo disso, não vamos ter problema. Eu adoraria que esse tipo de circunstância, por mais trágica, por mais triste que seja, porque de fato são centenas de milhares de vidas perdidas já, que isso servisse para que pelo menos algumas pessoas, aquelas que têm algum tipo de impacto na sociedade, seja como influenciador, seja como empresário, seja como político, pudessem rever as suas posições e tentar fazer uma coisa positiva, não apenas destrutiva em termos de percepção coletiva sobre os riscos. Então eu adoraria que essa situação, embora seja triste e lamentável, servisse para que o Luciano Ang repensasse as coisas que ele dizia e fazia durante a pandemia e pudesse virar um pouco essa posição e começar agora a defender a ciência, a medicina, o conhecimento dos especialistas em virologia. A gente teve essa expectativa, embora tenha sido frustrada, quando o Siqueira Júnior pegou o coronavírus. Ele disse que foi horrível, que ele se sentiu muito mal, não sei o quê. Quando ele se recupera, ele volta às mesmas posições de antes, então certas pessoas não aprendem. Eu vi alguns especialistas dizendo que no Brasil, todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros, ao final da pandemia, vão conhecer alguém que morreu por causa do Covid. Sejam pessoas próximas, sejam conhecidos um pouco mais distantes, mas praticamente todos os brasileiros terão uma história para contar e a gente talvez se lembre no futuro como o genocídio brasileiro, porque, de fato, a pandemia no Brasil não foi apenas uma obra do vírus, não foi apenas uma obra dessa doença, mas também de políticas públicas ineficazes e que, em vez de contribuir para o combate, atrapalharam e prejudicaram os brasileiros. Eu vou pôr aqui um segundo vídeo para que vocês assistam, para vocês entenderem aquilo que eu quero falar aqui. Assistam a live do Bolsonaro de ontem, no qual ele fala sobre a cloroquina. É igual alguns vão para a zombação, capitão cloroquina, deixa de ser otário. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Então, você tem Bolsonaro, assim como Luciano Ang e outras pessoas alinhadas ao bolsonarismo, que durante meses estão pregando, propagando, defendendo, o governo federal fazendo isso, o ministro Pazuello, que a cloroquina faz parte de um kit de tratamento precoce contra a Covid. E a gente sabe que isso não existe, isso não é real, não tem nenhuma eficácia contra a Covid. Mas mesmo assim eles insistem. Então, ontem o Bolsonaro confessa, de certo modo, ele confessa que pode ser, talvez, embora a gente saiba que já é isso, mas pode ser que a cloroquina seja um placebo no futuro, mas pelo menos eu não fiz nada para matar os brasileiros. E isso não é verdade. O Bolsonaro atuou de maneira insistente
para causar mortes, ele levou brasileiros à morte, ao estimular brasileiros a irem às ruas, a estimular brasileiros a irem para o trabalho, ao estimular brasileiros a usarem remédios sem eficácia, como se isso fosse uma prevenção para a doença, ele levou sim muita gente à morte. Então a gente tem uma situação agora que o Bolsonaro começa a recuar, o governo federal começa a recuar em relação à cloroquina, porque agora tem a vacina, e ainda assim o governo federal continua atrapalhando, mas agora tem uma vacina, então já não precisa mais desse placebo da cloroquina, não precisa mais, sabe, socar cloroquina goela abaixo dos seus seguidores, e ele pode mudar de posição e dizer, nunca defendi, eu defendi, mas pelo menos não fez mal para ninguém. E isso não é verdade, isso fez mal para as pessoas. Bolsonaro, Luciano Hang e outras figuras que vieram publicamente defender tratamento precoce, entre aspas, que não existe, que vieram defender aglomeração, que vieram defender que as pessoas voltassem ao trabalho, que, sabe, continuassem vivendo normalmente, essas pessoas têm, sim, muitas e muitas e muitas e muitas mortes na conta. Estão contabilizando ali e o número continua crescendo. É claro que, olha, vamos abrir um parênteses enorme aqui, é claro que mesmo se o governo federal houvesse adotado medidas de segurança, houvesse implementado lockdown, houvesse, sabe, defendido o uso de máscara e álcool gel, houvesse feito essas coisas em vez de ficar investindo na mentira da cloroquina, isso não teria evitado muitas mortes. Porque é uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vendo isso em muitos países. Países, por exemplo, como Portugal, que conseguiu passar de maneira bastante eficaz a primeira onda da pandemia, agora está tendo problemas. Agora a segunda onda veio com força, ou a terceira onda, na verdade, vem com força aqui em Portugal e a gente tem visto muitas mortes no país. Pouquíssimos países conseguiram passar quase ilesos, como o caso da Nova Zelândia, por exemplo. São pouquíssimos países. Muitos países, mesmo com medidas duras para combater o coronavírus, tiveram mortes, em alguns casos, números altíssimos de mortes. Aqui na Espanha, por exemplo, a gente está na terceira onda agora e os números estão assustadores, estão astronômicos. Eu até quero aproveitar para falar um pouquinho sobre isso com vocês também, como é que está a situação aqui, porque faz tempo que a gente não fala, mas são números assustadores. Isso apesar de inúmeras medidas de enfrentamento ao coronavírus. Então, assim, aqui você tem distanciamento social, álcool gel, máscaras, toque de recolher, lojas fechando mais cedo. Restaurantes agora, nesses últimos dias, estão todos fechados. Só pode abrir restaurante que seja para delivery ou para buscar a comida. Então, assim, a gente está agora quase num semi-lockdown aqui. Eles estão pedindo para que nós, individualmente, nos isolemos, que nós optemos por não sair de casa, porque eles não querem fechar mais uma vez o país como fizeram em março do ano passado. Então, assim, o país está adotando muitas medidas de contenção e mesmo assim os casos estão aumentando. Imagine se não houvesse nenhuma medida de contenção. Imagine se não houvesse nenhum tipo de, sabe, percepção dos políticos e do governo central aqui de que deveriam poupar a vida dos espanhóis, ou dos portugueses, ou de outros países. Imagine se todos os países do mundo houvessem adotado a estratégia negacionista do governo Bolsonaro, alinhada com outras figuras, por exemplo, o Luciano Hang. Imagine como seria a catástrofe global se todo mundo houvesse negado a ciência. Então, mesmo países que estão adotando medidas e protocolos alinhados com a visão da ciência, estão tendo números altos de mortes, imagine se não houvessem adotado. Portanto, como eu disse aqui, eu adoraria que essa oportunidade trágica para a família do Luciano Hang servisse para que ele pusesse a mão na consciência e mudasse a postura dele e começasse, sabe, a olhar para a ciência e pensar talvez que a mãe dele pudesse ter sido poupada caso ele não houvesse negado a pandemia, caso ele não houvesse negado as medidas de contenção da doença, caso ele não houvesse apoiado um presidente que tem um espírito que leva a esse tipo de destruição, né? Que é um especialista em matar as pessoas, como eu falo nesse livro aqui, uma frase do próprio Bolsonaro, né? Uma frase dele. Não fui eu que disse, foi ele que disse. Então, é muito triste, na verdade, né? Assim, só de pensar, de fato, como eu falei no começo aqui, que todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros, vão conhecer alguém que morreu por causa de Covid, isso é muito triste. E certamente essa não é a realidade em muitos outros países pelo planeta. Muita gente está adotando medidas de contenção. E só mais uma última observação aqui, só para falar um pouquinho sobre o contexto da Espanha, porque essa terceira onda agora na Europa, ela é decorrente das festas de fim de ano, né? Então,
Esses números aumentaram por causa do Natal e do Ano Novo, quando os governos resolveram dar uma relaxada e permitir, sabe, que as pessoas se encontrassem com seus parentes, né? Depois de tantos meses afastados, finalmente pudessem se encontrar. Mas isso foi uma péssima decisão, aparentemente, e agora a gente está colhendo o resultado disso. Então, acho que a lição que se extrai é que não dá para brincar com esse vírus. Há uma nova cepa, há uma variante do vírus agora que é mais contagiosa e mais letal, que surgiu no Reino Unido e já está espalhando. Então, a luta vai continuar durante muitos meses ainda, gente. Talvez em alguns países serão anos enfrentando o coronavírus. Isso é uma realidade que veio para ficar para muitos de nós e mesmo com a vacina, ainda assim teremos de constantemente nos preocupar com variações, com variantes do vírus, com, sabe... Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí. Primeiro sobre o falecimento da mãe do Luciano Hang, né? Como eu disse, é uma perda enorme para a família, mas eu adoraria que servisse para que eles pudessem repensar um pouco a posição deles e talvez, sabe, tarde demais, começar agora a respeitar a ciência. Não sei se vai acontecer isso, acho que não vai acontecer isso, porque a negação da ciência é alguma coisa quase, sabe, mental, psicológica, não é muito racional, mas vamos torcer para que algumas pessoas, pelo menos, aprendam a lição e possam começar também a contribuir para que as pessoas respeitem as normas sanitárias e se protejam, né? Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha aqui, se inscreva no canal, se tornem um membro ou um apoiador para dar uma força, se tornem um aluno do ICL. Eu estou dando um curso agora de escrita narrativas para quem quer aprender a escrever, aprender a contar histórias, se tornar um escritor também. A gente vai para a 4ª aula semana que vem e confira os meus livros, né, sobre o Bolsonaro, no qual você tem a ideologia bolsonarista, a retórica bolsonarista, que é uma retórica de destruição, de morte, de negação da realidade, da ciência, da história, e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus, e além disso, lançamento de janeiro também, uma tradução que eu fiz do grego, do clássico, do Hesíodo, poeta grego, chamado Teogonia. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!